O terceiro ano do reinado de Jeoaquim marca o início do colapso. Jerusalém ainda respira, mas já está cercada pelo peso da disciplina de Deus. O som das tropas de Nabucodonosor não anuncia apenas guerra, anuncia juízo, exílio e transferência de poder. O rei da Babilônia não deseja somente ouro, prata ou os utensílios do templo. Ele quer absorver a inteligência, a linhagem e o futuro de Judá. Quer converter os vencidos em instrumentos do império. Então Aspenaz, chefe dos eunucos, recebe a ordem: selecionar entre os filhos de Israel e da linhagem real, jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e competentes para assistirem no palácio do rei. Entre eles estão 4 nomes que a história jamais conseguiria apagar: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, jovens arrancados de Jerusalém, mas não arrancados de Deus. A Babilônia os leva ainda novos, belos, inteligentes, promissores. Mas por trás da seleção há um projeto mais profundo: apagar a memória, remodelar a identidade, substituir a aliança por assimilação. Durante 3 anos, os escolhidos seriam treinados na língua, na escrita e na sabedoria dos caldeus. Não se tratava apenas de educação. Era um processo de reprogramação cultural. Daniel recebeu o nome de Beltesazar. Ananias tornou-se Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abednego. O império lhes trocou os nomes, mas não conseguiu tocar o centro invisível onde a fidelidade é decidida. Então veio a primeira batalha. Não diante de exércitos, não diante de reis, mas diante de uma mesa. A mesa do rei era abundante, rica, sedutora. Mas Daniel entendeu algo que poucos percebem: a contaminação quase sempre começa em coisas que parecem pequenas. Por isso, ele fez um propósito no coração: não se contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel pediu a Aspenaz uma prova de 10 dias, que lhes fossem dados legumes a comer e água a beber. Era uma proposta simples, mas carregada de risco. Se falhassem, seriam vistos como rebeldes e inúteis. Ao final dos 10 dias, seus rostos estavam melhores, mais fortes, mais saudáveis do que os dos jovens que se alimentavam do manjar do rei. O que Babilônia não podia calcular era isto: há uma força que não nasce da mesa do império, mas da obediência ao Deus vivo. Deus lhes deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. E a Daniel deu ainda algo mais raro: entendimento em toda visão e sonhos. O palco estava montado. O exílio havia apenas começado, e o céu já preparava seu servo para o centro da história. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, o trono mais poderoso da terra foi abalado por algo que nenhum exército podia conter: um sonho. Na noite em silêncio, o rei despertou. Sombras falavam do que ele sonhou. Reinos se erguem e voltam ao pó. O tempo responde à voz do Senhor.
O rei despertou perturbado, como se tivesse visto o colapso do próprio mundo. Chamou magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos, mas, em vez de lhes contar o sonho, exigiu que eles mesmos o revelassem. A resposta dos sábios foi uma confissão de impotência. Não havia homem sobre a terra capaz de declarar tal coisa ao rei. A fúria de Nabucodonosor foi imediata. O decreto saiu como lâmina. Todos os sábios da Babilônia seriam mortos. Daniel, que nem estava presente na primeira audiência, entrou de repente na zona de extermínio. Mas ele não correu, não negociou com medo, pediu tempo. Daniel voltou para casa e contou o caso a Hananias, Misael e Azarias. Não para planejar fuga, mas para buscar misericórdia do Deus dos céus. E naquela noite, enquanto o império dormia entre decretos e espadas, o céu abriu o mistério diante de Daniel. Quando Daniel entrou no palácio, não entrou como adivinho, não entrou como mago da corte, entrou como testemunha. Sua primeira preocupação não foi exaltar a si mesmo, mas exaltar o Deus que revela os segredos. Daniel disse ao rei: o mistério que o rei exige, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar. Mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Então Daniel descreveu o que nenhum homem ouvira da boca do rei. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, e tudo se fez como a palha das eiras no estio, e o vento os levou. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha e encheu toda a terra. Mas Daniel não parou na descrição. Ele entregou a interpretação. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. E um terceiro reino de bronze dominará sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, porque o ferro quebra e esmiuça tudo. E quanto aos pés e aos dedos, em parte de barro e em parte de ferro, isso significa que o reino será dividido. Daniel continuou: nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel estava dizendo ao homem mais poderoso da terra: teu império é real, mas não é eterno. Tua glória é impressionante, mas não é final. O ouro cairá, a prata cairá, o bronze cairá, o ferro cairá, mas o reino de Deus permanecerá. Nabucodonosor caiu sobre o rosto e reconheceu: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador dos segredos. Daniel foi exaltado, recebeu autoridade, foi colocado sobre a província da Babilônia, e a seu pedido, Sadraque, Mesaque e Abednego foram estabelecidos sobre os negócios da província. 4 jovens do exílio agora ocupavam posições estratégicas dentro do coração do sistema que os arrancou de sua terra, não por bajulação, não por assimilação, mas porque o céu decidiu colocá-los ali. Mas a revelação que humilha o orgulho nem sempre produz arrependimento. Às vezes produz reação. Nabucodonosor levantou uma imagem de ouro na planície de Dura. O império inteiro foi convocado. A música tocou. A ordem era clara: curvem-se. Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram eretos no meio de uma multidão curvada. O mundo inteiro desceu. Eles permaneceram de pé. Nabucodonosor os chamou e perguntou se era de propósito que não serviam a seus deuses, nem adoravam a imagem de ouro que ele havia levantado.
e lançou o desafio. Se não se prostrassem, seriam lançados na fornalha de fogo ardente. E quem seria o Deus que os livraria de suas mãos? A resposta deles atravessa os séculos. Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Esta é a fé que o céu honra. Não a fé que serve por interesse, mas a fé que permanece mesmo diante da morte. O fogo foi aquecido além do normal, tão intenso que matou os homens que levaram os servos de Deus até sua entrada. Mas o fogo, que deveria ser executor, tornou-se cenário de revelação. Nabucodonosor olhou e disse: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Eles não estavam caídos, não estavam queimando, não estavam gritando, estavam andando. Quando saíram, nem cheiro de fumaça havia neles. O fogo não teve poder sobre seus corpos, seus cabelos não se chamuscaram, suas vestes não mudaram. E o rei declarou: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. O fogo não foi a última lição que Nabucodonosor precisaria aprender, porque o maior inimigo de um rei não é o exército inimigo, é o próprio coração quando se enche de soberba. O rei sonhou de novo. Uma árvore enorme, bela e forte, alimentando as nações, foi cortada por decreto celestial. Daniel foi chamado para interpretar mais uma vez e disse ao rei: tu és a árvore. Cresceste e te fizeste forte, mas serás tirado dentre os homens e habitarás com os animais do campo, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Daniel ainda suplicou ao rei que se arrependesse, mas o orgulho geralmente ouve tarde demais. Depois, contemplando Babilônia, Nabucodonosor disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? A palavra ainda estava na boca do rei quando o céu respondeu: sua razão foi tirada. Seu trono permaneceu, mas sua mente caiu. Viveu entre os animais, até que levantou os olhos ao céu e reconheceu que o Altíssimo reina. Daniel viu com os próprios olhos uma verdade que atravessa toda a sua vida. Reis se erguem, reis enlouquecem, reis caem, mas Deus permanece entronizado. O tempo avançou. Nabucodonosor já não reinava. Outra geração subiu ao trono. Belsazar governava em arrogância e irreverência. Em uma noite de festa, cercado de vinho, nobres e blasfêmia, ele mandou trazer os utensílios do templo de Jerusalém. Taças separadas para o culto foram usadas em um banquete de deboche. Então o invisível irrompeu no meio da festa. Dedos de mão de homem apareceram e escreveram na parede. O terror entrou no palácio, o vinho já não aquecia, a música perdeu o sentido, os joelhos do rei batiam um no outro. Mais uma vez, os sábios falharam. Mais uma vez, o império chegou ao limite da sua própria sabedoria. E mais uma vez, Daniel foi chamado. Já mais velho, Daniel entrou sereno, firme, incorruptível. Belsazar ofereceu honra, Daniel rejeitou a barganha. Os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus galardões a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Daniel relembrou a história de Nabucodonosor e disse a Belsazar: tu, seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso. E então leu o veredito. Mene, mene, tekel, parsim. Contou Deus o teu reino e o acabou. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto. Babilônia caiu e Daniel permaneceu. Sob um novo império,
Um novo rei se levantou, Dário. Daniel já não era o jovem do exílio. Era um homem maduro, experimentado, atravessado por décadas de fidelidade. E ainda assim continuava se destacando. Havia nele um espírito excelente. Não era apenas competência política, não era apenas sabedoria administrativa. Havia sobre ele algo que o mundo reconhecia, mesmo sem conseguir produzir. A inveja se moveu outra vez. Seus inimigos procuraram falhas, vasculharam sua conduta, seu governo, sua integridade e descobriram que não havia corrupção, nem negligência, nem culpa. A única forma de atingi-lo seria naquilo que o fazia inabalável, sua devoção a Deus. O rei assinou um decreto. Por 30 dias, ninguém poderia fazer petição a qualquer deus ou homem, senão ao rei. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Daniel sabia que o decreto estava assinado, sabia das consequências, sabia da conspiração, e ainda assim entrou em sua casa, abriu as janelas e se ajoelhou como antes costumava fazer. 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. O que sustentou Daniel na cova dos leões foi o mesmo que o sustentou quando tudo começou. Uma vida secreta de fidelidade. Daniel foi lançado na cova. A pedra foi colocada. A noite caiu pesada. O rei passou a noite sem música, sem prazer, sem sono. Ao amanhecer, correu para a cova e clamou com voz triste: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então a voz surgiu de dentro da cova: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. O homem que o império tentou devorar saiu sem ferida alguma, não porque era mais forte que os leões, mas porque sua confiança estava firmada no Deus que fecha bocas e quebra decretos. Mas Daniel não foi apenas o homem das cortes e das crises políticas, foi também o homem das visões. Em visão noturna, Daniel viu 4 grandes animais saindo do mar, poderes brutais, impérios que sobem da turbulência humana. Mas acima das feras, ele viu tronos sendo postos, e o ancião de dias se assentou. Daniel viu o tribunal do céu, viu livros sendo abertos, e então viu alguém como o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, recebendo domínio, glória e reino. Daniel entendeu algo que ultrapassa Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. A história humana não termina nas mãos dos homens. A história termina sob o governo de Deus. Quando Daniel compreendeu pelos livros o tempo da desolação de Jerusalém, ele não respondeu com curiosidade vazia, respondeu com oração. Daniel não orou como alguém distante do pecado do povo. Ele se colocou entre os culpados e clamou: pecamos, cometemos iniquidades, procedemos impiamente e fomos rebeldes. Esse é o peso de um verdadeiro intercessor, carregar no peito a dor espiritual de um povo inteiro. Enquanto Daniel ainda orava, Gabriel veio voando rapidamente, não como ornamento de fantasia, mas como mensageiro do Deus Altíssimo. E Gabriel disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Em um mundo de reis arrogantes, decretos de morte e impérios que se exaltam, Daniel recebeu do céu uma frase que pesa mais do que coroas: tu és muito amado. Nos capítulos finais, Daniel ainda vê conflitos, resistências, guerras e tempos de angústia. Ele enfraquece diante do peso das revelações, mas é fortalecido outra vez. O profeta envelhece, mas não se torna raso. Sua jornada termina como começou, entre fraqueza humana e sustentação divina. Daniel começou como um jovem levado à força. Terminou como um homem que viu o céu, atravessou impérios e descansou na promessa de Deus. Ele viveu entre reis sem se tornar um deles. Aprendeu a língua do império sem perder a voz da aliança. Foi treinado em Babilônia, mas permaneceu pertencendo ao céu. Daniel não venceu pela espada, não venceu pelo número,
não venceu pela força política. Daniel venceu porque decidiu, desde o início, que seu coração não seria negociado. E talvez essa seja a palavra de Deus para você que está assistindo agora. Mesmo que o mundo tente mudar seu nome, sua identidade e sua fé, permaneça fiel. Mesmo que você esteja vivendo em uma terra estranha, Deus continua sendo Deus na Babilônia. Mesmo que haja decretos contra você, covas diante de você, fogo ao redor de você e impérios acima de você, o reino do Senhor continua governando sobre tudo. A história de Daniel nos lembra que quem permanece de joelhos diante de Deus consegue permanecer de pé diante dos homens. Se esta mensagem falou ao seu coração, se inscreva agora no canal Gênesis 777, porque aqui nós não contamos apenas histórias. Aqui nós proclamamos a palavra de Deus com temor, beleza e verdade. Jerusalém caiu, Babilônia caiu, reis caíram, impérios passaram, mas a fé de Daniel permaneceu.